Vamos lá, então. Gente, já está gravando, né? Gente, bom dia. Eu acho que todos já nos conhecem, né? Eu sou o professor Luiz Antônio Sabé, eu coordeno o projeto de extensão Novas Mídias para a Produção e Comunicação do Conhecimento Histórico. Esse projeto, ele, desde o ano passado, ele é vinculado ao programa Laboratório de História Pública, e a apresentação, então, hoje será de como que nasceu esse projeto, quais são os seus objetivos, as suas atividades, né? Mas antes disso, eu agradeço o Rafael pela iniciativa, né, de organizar o evento e o parabenizo também, né? Eu sei que ele é um corajoso aí por enfrentar um fim de ano, né, cheio de atribulações, né? E de demandas de trabalho e principalmente de ter que enfrentar o CAEX, que é o tal do touro que a gente tem que segurar pelo chifre, né? Então, Rafael, parabéns, tá, pela iniciativa e obrigado por abrir esse espaço, né, tão importante de reflexão para nós, né? E agradeço também a essa equipe tão bonita que compõe o Novas Mídias, que são alunos muito competentes e dedicados, né? Tem aqui hoje estão presentes muitos dessas alunas e alunos, né? A Ana Lívia, a Bárbara, Camila, Fabrício, Guilherme. Temos também a Lígia, a Luana, a Luísa e a Maria Emília. São discentes do curso de História e do curso de Letras também. O Walter, ele é o coordenador adjunto, né? A quem também manifesto meu agradecimento pelo apoio que sempre nos dá. Não está aqui presente, mas eu deixo registrado aqui o meu agradecimento a ele e agradeço também vocês que estão presentes aqui para nos acompanhar e conhecer um pouco da nossa proposta. O que é o Novas Mídias? Eu vou falar um pouco do histórico do projeto, falar um pouco de como que ele nasceu, né? Qual era a ideia inicial, porque esse projeto ele já eu posso contar assim, já que ele está na terceira fase, né? A primeira fase, ela foi, obviamente, a de construção e de amadurecimento da proposta inicial. Só para vocês entenderem, então, como que nasceu esse projeto. Quando eu entrei na Unifal, eu logo percebi o quanto que a extensão tinha um espaço importante dentro da universidade e era uma atividade com a qual eu não havia tido contato ao longo de toda a minha formação, graduação, mestrado, doutorado. Na maior parte das instituições por onde eu transitei como aluno ou como colaborador, extensão, ela nada mais era do que algum evento ou algum curso, oficina que a gente fazia em espaços, em horários alternativos, né, aos horários de aula, né. Então, na minha cabeça, isso era extensão, né. As práticas de extensão com as quais eu havia tido contato eram bem diferentes, né, da que eu encontrei na universidade. E logo eu pensei em amadurecer uma, um, um espaço, né, um universo da minha atuação profissional e que não fazia necessariamente relação com a minha área de pesquisa, né? Não sei se todos sabem, mas tanto na graduação, no mestrado e no doutorado, eu estudei a atuação das instituições religiosas na formação do Império Português, né? Companhia de Jesus e Inquisição. Ou seja, eram temas que não tinham nada a ver com a temática do projeto de extensão. Porém, desde que eu iniciei o mestrado, eu comecei a produzir material didático e já na época também já atuava na educação básica como professor de história e de introdução à filosofia. E, na produção didática eu tive a experiência de produzir objeto digital, né? Era o que era a denominação na época, né? Que hoje chamam de objeto de aprendizagem, que nada mais é do que um material didático digital que o governo federal havia trabalhado para implementar uma nova política, né, para
para a produção didática no Brasil, isso em 2009, 2010, né? Tinha um edital que regia a produção desse tipo de material, e eu tive uma experiência muito legal na produção de objetos digitais, porque ali eu reconhecia o quanto que aquele tipo de material ele tinha um potencial enorme de vir a substituir o tradicional livro didático e os materiais didáticos que usualmente estão presentes em sala de aula, porque, obviamente, vivemos um processo de profunda revolução no campo da comunicação, né? Estão cada vez mais populares, né, as ferramentas, as tecnologias de informação e comunicação, e justamente por isso crescem com elas também o seu potencial didático, né? Então, isso, na altura de 2010, eu já começava a perceber o quanto que, num futuro muito próximo, essas tecnologias elas impactariam de forma muito contundente nosso cotidiano em sala de aula. E, de fato, foi o que começou a ocorrer, né, nos anos seguintes, né? E hoje é uma realidade que nós precisamos saber lidar, né, dentro de sala de aula. E aí foi justamente numa conversa sobre isso que eu tive com o Walter, num dos momentos dos nossos cafés lá na universidade, que surgiu a ideia do projeto de extensão, que inicialmente a nossa ideia, ou pelo menos a intenção maluca nossa, era de aproveitar um edital da universidade que era de incubadora de empresas, né? Para a gente poder produzir um aplicativo para criar material didático, né? Só que a burocracia era muito grande e isso demandaria certamente de nós um tempo que não teríamos, né? Certamente. E aí, conversando com o Mário, né, que tinha já uma experiência muito consolidada na extensão, ele nos sugeriu, né, transformar essas ideias em extensão, já que isso poderia dar vazão à criação de materialização das nossas ideias, né? Eu não sei se o Mário lembra disso, mas ele teve um papel importante na definição do projeto. Então, aí em 2015, então, a gente resolveu efetivamente criar o projeto, né? Que tinha já desde o início um objetivo muito próximo do que tem hoje, né? Que é instrumentalizar todas as pessoas que participam dele, tanto professores quanto alunos, com repertórios que permitam tanto elaborar quanto comunicar o conhecimento histórico, né? Principalmente pensando em criar uma ponte entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento histórico que é corrente no ambiente escolar, né? A ideia era fazer essa ponte, porque o foco inicial era pensar o ensino de história. O Mário está aí, depois ele vai dar uns... certamente vai nos ajudar a lembrar de mais coisa aí, né, Mário? Mas o Mário teve um papel muito importante nesse momento de amadurecimento, porque eu chamo de primeira fase, por quê? Porque a ideia inicial era pensar o ensino de história, principalmente pensando o impacto que essas tecnologias teriam na docência em história, né? E tanto que a primeira versão do projeto ela não foi aprovada porque o Mário já tinha chamado a atenção disso, né? Que ele gentilmente leu o nosso projeto e ele chamou: olha, isso aqui é um projeto de pesquisa, isso aqui não é um projeto de extensão, né? Ele precisa de algumas coisas para caracterizar como um projeto de extensão. E essa leitura que o Mário fez foi muito importante porque a gente foi fazendo ali os ajustes, né? Necessários para caracterizar a proposta como uma ação de extensão, né? Que é, sobretudo, pensar a interação dialógica com a sociedade, né? E pensar que a sociedade ela não é só quem vai receber a proposta, mas é quem vai fazer parte da equipe para executar a proposta também, né? E a interdisciplinaridade, né? E então esse primeiro ano, aí a gente, né, submeteu a primeira proposta, ela não foi aprovada com bolsa, mas depois a gente conseguiu resolveu então executá-la como uma ação voluntária,
para nosso aprendizado, né, em essência, para aprender a fazer um projeto de extensão, o que é extensão, já que eu não havia tido contato com isso, né, e pensando também em amadurecer o aspecto teórico da nossa proposta, que ainda estava muito imaturo, né, que é a interface dessa proposta com a história pública. Porque era um campo teórico que eu não conhecia, obviamente, não tinha tido um contato. Essas discussões começaram a ser feitas no Brasil bem na fase em que eu estava saindo da graduação, e a gente ouvia dizer, olha, tem gente falando de uma tal de história pública aí, mas conhecer efetivamente ainda não conhecia, né? Então eu comecei a conhecer esse campo, né, de discussão justamente no primeiro ano de execução do projeto, de forma ainda muito elementar. Então eu chamo essa como a primeira fase do projeto, né? E aí, não à toa, nesse primeiro ano, nós pensamos particularmente em algumas ações assim, para conhecer o nosso terreno, né? Saber onde a gente estava pisando, saber o que a gente pretendia fazer, né? Então a gente estava tentando meio que aprender com a prática, né? E foi muito bom porque as ações que foram desenvolvidas naquele ano nos ajudaram a ter compreensão de qual que era a proposta do projeto, né? Naquele ano, então, a gente realizou o ciclo de debates, o uso das mídias no ofício do historiador docente. Foi um evento... o ciclo de debates ele não ocorreu num único dia, né? Mas teve um grande evento, né, nesse ciclo de debates, que foi muito bom, porque nós trouxemos pesquisadores de todo o país, inclusive de outras áreas das ciências humanas, e foi ali um ponto de partida, né, importante, porque as reflexões que foram feitas no evento nos ajudaram a traçar as metas e as ações do projeto para aquele ano ainda e para os anos seguintes. Então, a partir da ideia de discutir o papel do historiador na sociedade da informação, isso ajudou as outras atividades do ciclo de debates em reuniões, né, com os participantes do projeto para discutir textos de ensino de história e história pública, né, já que o projeto ele tem essa interface com essas duas áreas, né, e que são áreas também que têm uma interface muito forte, né, já que o ensino de história é, por excelência, um espaço em que a história ela tem esse potencial de se tornar pública, né. Então, esse primeiro ano foi essa primeira fase de amadurecimento. A partir daí, né, a gente conseguiu, então, definir com muita clareza os objetivos para o projeto para os anos seguintes, né, que era justamente pensar nessa instrumentalização, né, dos participantes de uma maneira mais prática, de uma maneira mais efetiva, né, e nós tivemos, então, uma particularidade nos anos seguintes que permitiram a gente desenvolver essas propostas de maneira muito mais eficiente. Por quê? Porque naquele ano a professora Juliana Filgueiras, que estava na nossa universidade, né, ela é professora de laboratório de ensino de história, estágio, e ela precisou se afastar por conta do nascimento da filha, e ela era coordenadora de área do PIBID e pediu para eu assumir o PIBID enquanto ela estivesse de licença maternidade, e ali foi uma oportunidade ímpar assim, de desenvolvimento das ações do projeto, porque a gente começou a utilizar o PIBID como um laboratório, e um laboratório privilegiado, né, por conta da proposta do projeto. Como a nossa intenção era envolver a educação básica, né, na concepção das nossas ações e na execução das nossas ações, o PIBID acabou, então, se tornando como esse laboratório privilegiado, porque os próprios participantes do PIBID, tanto os nossos alunos quanto os professores supervisores, eles faziam demandas, né, para o uso dessas tecnologias no ensino de história. Então, a partir dali, a gente começou a realizar várias oficinas, né, para pensar o uso de mídias em sala de aula. E isso foi muito bom, porque não era necessariamente eu que estava definindo qual era a melhor mídia para ser utilizada em sala de aula. Era a própria escola que estava apresentando para nós
as demandas. Então, os PIBidianos vinham e falavam assim, olha, a meninada só ouve podcasts, a gente chega lá e eles só falam de podcast, podcast, podcast. Então, vamos discutir o que é esse podcast. E aí, então, a gente contou com o apoio de um professor de sociologia do Instituto Federal lá de Poços de Caldas, que veio, nos fez oficina para ensinar a fazer podcast, né, e para utilizar podcast em sala de aula, já que esse era um tema de doutorado dele, né? E aí, a partir daí, outras demandas foram surgindo e aí a gente foi convidando profissionais de diferentes áreas para pensar diferentes ferramentas capazes de divulgar o conhecimento histórico. GIF, por exemplo, história em quadrinho, teatro, e aí a gente, naturalmente, a gente começou a transitar por mídias que não são tão novas assim, né? Mas que é pouco utilizada em sala de aula. E a gente começou a transitar, então, em diferentes áreas, com diferentes profissionais, né? Justamente para aprender a produzir conhecimento histórico a partir dessas tecnologias, né? E isso foi certamente amadurecendo a proposta do Novas Mídias, né? Ele foi ganhando corpo, né, ao longo dos anos, desses anos, dessa já segunda fase do projeto, né? E aí a gente começou a contar com a colaboração, também de acordo com a demanda, de professores do nosso curso, né, que começaram também a ministrar oficinas para nós, pensando em ofertar material, né, das suas áreas de atuação para o ensino de história através das mídias, né? O Rafael Sebriano mesmo foi um dos colegas que nos ajudou, né, com oficinas dessa natureza. E foram experiências muito, muito, muito importantes, assim, para o amadurecimento das nossas ações, porque a gente tinha uma preocupação desde o início em pensar em algumas mídias que vinham despontando um forte potencial, né, para a comunicação do conhecimento histórico, que não são mídias tão novas, né, mas que eram pouco explorados por historiadores, né, que são os textos voltados para o grande público, né, literatura, revistas, né, e foi bem uma fase em que diletantes, né, começaram a ser reconhecidos como historiadores, né, em nosso país, né, alguns textos aí começaram a surgir como referência no campo da história, né, com o Laurentino Gomes, o Eduardo Bueno, entre outros, né, e a gente já começou desde aquela época a pensar na necessidade de produzir conhecimento histórico também nessas ferramentas, mas era uma ação que a gente ainda não tinha fôlego, né, tempo para poder atuar. E porque, claro, isso também demanda muito recurso, né? Não só tempo, mas recurso financeiro, né? E coisa que a universidade ainda não tinha condições naquela época de nos ofertar, como ainda não tem hoje, né? Pelo contrário, hoje parece que as coisas estão ficando piores, né? Nesse ponto. Mas, de qualquer forma, algumas ações, assim, alguns acontecimentos no país começaram a mostrar que, de alguma forma, a gente precisava lidar com isso também, né? Porque em 2017 começou a se tornar muito evidente uma guerra ideológica que, por grupos ultraconservadores, né, que começaram a utilizar essas mídias para difundir, né, a sua ideologia, e principalmente conformar um modelo de sociedade, de política, né, um programa político para o país, que começou a ser utilizado de maneira muito incisiva, com o uso de muito recurso, né, porque eles recebiam financiamento, como recebem ainda hoje, né, financiamento de muitos empresários, e começaram a ser produzidos muitos vídeos, né, canais no YouTube, programas de televisão, né? Então nós estamos falando de coisas assim absurdamente grandes, né? Envolvendo muito dinheiro e muitos profissionais, né? Profissionais de diferentes áreas, né?
E isso começou a impactar, de um modo geral, né, a história, né, o nosso campo, né, profissional, porque esses diletantes começaram a colocar em xeque a credibilidade de historiadores de ofício, né, e principalmente o conhecimento científico, né. Então, a partir daí, né, os alunos da educação básica, né, começaram a questionar os nossos alunos do PIBID sobre o conteúdo de história presente nos livros didáticos e o conteúdo que eles levavam para a sala de aula, né, porque eles davam mais credibilidade, né, a esse conhecimento histórico corrente por essas grandes mídias, né. Então, essa realidade começou a mostrar para a gente o quanto era importante esse projeto Novas Mídias, né? A gente tinha ainda uma intenção muito ingênua ainda, vamos dizer assim, né? De saber que, de algum modo, as mídias iam impactar o ensino de história, mas estava impactando de uma maneira muito mais profunda do que a gente conseguia prever, né? E negativa, né? Claro. Tanto que a reação dos nossos pibidianos, né, era sempre de tentar desqualificar o conteúdo dessas mídias, né, e isso começava a gerar um atrito muito grande, né, no, na relação dos pibidianos com os alunos na educação básica. E esse atrito não é saudável, né? E aí, então, foi quando nós, através do PIBID, né, e do Novas Mídias, articulando as ações, né, desses dois espaços, começamos a fazer oficinas para dar instruções para os alunos utilizarem essas mídias em sala de aula. Né, já que a gente não pode gerar esse atrito, tem que evitar esse atrito, né? A melhor maneira não é tentar, de alguma maneira, neutralizar esse conhecimento, mas trazer esse conhecimento para a discussão, né? E aí, dar a conhecer aos alunos da educação básica as condições de produção desse material, né? Ou seja, quem financia, quem faz, se são historiadores de formação ou não, né? Ou seja, mostrar que há um interesse, né? E interesses muito grandes, né? Por trás da construção desse tipo de material. E aí, então, no PIBID, nós fazíamos as oficinas Novas Mídias e, como uma prerrogativa do PIBID, a gente pediu para que eles construíssem as propostas de sequência didática utilizando as mídias para ensinar os conteúdos que eles iriam escolher. E isso gerou, assim, resultados muito positivos, né, porque na época estava no auge da discussão, né, da negação da ditadura no Brasil, né, e os trabalhos foram muito positivos porque os pibidianos conseguiram de maneira muito competente mostrar que a história é um campo um campo de conhecimento interpretativo, né? E as interpretações possíveis para os processos históricos, elas, obviamente, elas resultam, né, de posições ideológicas, né, de quem constrói o conhecimento histórico, né? E só que conseguiram destacar também que o historiador de ofício ele se pauta por uma ética, né? E que não permite fazer um uso indiscriminado desse tipo de conhecimento para a implementação de programas políticos que são, né, violentos em vários aspectos, né? Então, as ações assim, do projeto, elas não só mostraram, né, o quanto era importante esse trabalho que a gente estava fazendo, mas também que era urgente a gente começar a atuar numa nova fase, né, que era aquela que a gente já tinha a consciência de que precisava realizar em alguma medida, né, que era também produzir conhecimento nessas ferramentas. Só que, claro, né, a gente começou a se deparar com uma realidade, assim, nua e crua, né? A gente não tem recurso para isso, né? Porque a gente pega, por exemplo, um vídeo no YouTube que tem lá um ar despretensioso, né? Um cenáriozinho despretensioso,
aquilo leva muito tempo e ganha um gasto de recurso financeiro enorme, né? Ou seja, precisa de grana, precisa de estrutura, coisa que a gente não tinha. Então a gente começou a pensar em ferramentas mais simples, né, mais factíveis para a nossa realidade. E eu já tinha uma ideia, né? Toda vez que nascia um sobrinho meu, eu pensava, por que não comunicar conhecimento histórico através da literatura? Porque quando eu fui professor na educação básica, eu desenvolvi alguns projetos. Eu trabalhei numa escola que ela tinha uma proposta um pouco diferente, né? A gente não tinha material didático adotado, os alunos podiam levar qualquer livro didático que eles tivessem das disciplinas, né? E a gente colocava esse material no fundo da sala, então quem levava conteúdo para dentro de sala de aula não era um livro didático, era o professor. E aí, é claro, a gente recorria àquele material que estava em sala de aula para fazer pesquisa, atividade, né? Quando o professor achava necessário. E isso nos dava margem de executar projetos com os nossos alunos para ensinar os temas das nossas disciplinas. Então, tanto na introdução à filosofia como em história, em um ano eu usei a literatura e eu tive resultados assim fantásticos, né? E ali eu percebi o potencial didático dessa mídia, né? Que não é tão nova assim, né? Mas pouco explorada no nosso campo. E aí, então, eu tinha essa ideia antiga de produzir conto infantil. E aí, os acontecimentos ali no país em 2017, 2018, começaram a mostrar que esse poderia ser um bom caminho, então, para essa terceira fase do Novas Mídias, que se consolidou efetivamente em 2020, quando o Novas Mídias passou, então, a se preocupar com outro tipo de atividade, a produção de conhecimento histórico nessas mídias de grande circulação, né, voltada para o público amplo, né. Mas aí, desde o início, né, eu esqueci de falar do Remad, né, que foi que, na verdade, quem deu origem ao Novas Mídias, né, porque, voltando lá em 2015, né, a minha grande preocupação com relação à produção didática era o fato das editoras pensarem a criação de material só para aluno e não para professor, né, claro, né, as editoras fazem isso porque o público-alvo, né, de aluno é muito maior do que o de professor, e é claro, é um público que gasta muito mais dinheiro do que o de professores, né, já que é uma categoria que tem uma remuneração baixa, que muitas vezes não tem acesso, né, ou não pode dispor, né, de dinheiro para comprar material, né? Então, muitas vezes o professor acaba tendo dificuldade de melhorar, né, as suas aulas, né, por falta de tempo para fazer pesquisa de material ou para comprar material, né. E aí, então, a ideia era também de criar um repositório de material didático voltado para professores, né, ou seja, permitir que eles tivessem acesso a conteúdos para montar a sua aula, também com uma liberdade de levar o conteúdo para a sala de aula, né, e não de levar já um discurso previamente elaborado, como acontece quando você usa o livro didático, né? E aí, então, isso deu origem ao Remad e que, ao longo dos anos, a gente foi aprimorando, melhorando, né, e construindo o acervo, que é uma ação do projeto até hoje, né? Então, em essência, as atividades dos Novas Mídias são essas, né? A manutenção do Remad, a realização de oficinas, de minicursos e de eventos acadêmicos voltados a pensar o uso de mídias na produção e comunicação do conhecimento histórico e também a produção de conhecimento histórico nessas plataformas, né? E aí os participantes do projeto desse ano vão falar para nós um pouquinho de como que é a experiência primeiro do envolvimento dos nossos alunos nesse projeto, né? E explicar para vocês como é que funciona cada uma dessas atividades, tá? Então, gente, obrigado, viu, pela paciência em ouvir. Eu passo a palavra, então. Pode ser você, Fabrício, falar dos Novas Mídias, depois as meninas falam da produção dos contos infantis. Isso, pode ser, Saber. Então, tá Então, jóia. pessoal, Vai lá. bom dia para todo mundo aí que acordou cedo, né? Para acompanhar essas exposições do nosso projeto. O Saber
traçou muito bem a trajetória dele, né, desde a concepção até a adesão aí no Laboratório de História Pública, né. Eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês o que, que é o REMAD, né, e como que é a ação da gente, do trabalho dos voluntários e dos bolsistas nessa ferramenta, né. Eu fui bolsista do REMAD no ano passado, esse ano eu fui de novo, então eu estou no segundo ano fazendo esse trabalho aqui. Deixa eu só fazer a... Deixa eu só apresentar aqui. Esse aqui é o... não apresentou ainda não, né? Está apresentando? Tá, para mim apareceu aqui. Certo. Esse aqui é o site do REMAD. Como o Saber falou, né, uma ferramenta voltada para os professores de história, né, para um repositório de materiais didáticos para facilitar justamente a elaboração de aulas, né? O professor geralmente ele tem uma carga horária extensa, e aí para facilitar justamente que ele economize, né, tempo nesse processo de materiais que a ferramenta foi desenvolvida. Então tem aqui, por exemplo, dividido temporalmente, né, e tematicamente também. Vou pegar aqui algum exemplo aqui de Revolução Francesa, por exemplo. Aí os materiais, ele tem charges, tem fontes históricas, tem de historiográfico, e todos os materiais eles são padronizados, eles têm essa legenda, tem quando foi sugerido, e o formato é em PNG, que é um formato que fica mais fácil, tem JPEG, né, que é um formato que fica mais fácil para o professor usar em sala de aula. Se ele quiser baixar, usar no slide, fica bem fácil. E a gente trabalha muito a partir do Drive aqui, né? Tem com os modelos como eu disse, tudo é padronizado, né? Então tem arquivo base para imagem, horizontal, para imagem vertical, para mapa, para texto, e é a partir desse arquivo que a gente vai fazer a proposta do novo material. Então, a gente fazendo a proposta, a gente coloca aqui em novas sugestões. A partir disso, o Saber vai fazer o processo de curadoria, né, que é ele que faz, e aí ele vai falar se tem alguma coisa para corrigir, se tiver, ele vai colocar na pasta a corrigir. A gente vai fazer o trabalho de correção e, a partir disso, vai colocar na pasta corrigidos. Aí ele vai avaliar novamente, caso for aprovado, vai lançar na pasta de aprovados, e a partir daí a gente lança o conteúdo no site, aqui a partir dessa interface aqui. Aqui a gente está como editor, né? E aí você vai, se for preciso criar uma nova página, a gente cria, se for preciso acessar outra, a gente acessa também. A crise da Primeira República, por exemplo, só mostrar para vocês aqui. Aqui que ocorre a inserção mesmo do conteúdo, né? E a gente deu azar de pegar um conteúdo aqui que tá só com um. O ideal é que fique com 5 materiais, né? Esses outros aqui já tá até na pasta de aprovados, eu acho, né, Saber? Só falta lançar no site agora. Já estou anotando aqui que é para melhorar essa pasta aí. Essa aí eu já até colocou. E tem vídeos, né? Então, é isso que é o trabalho que a gente faz aqui, né? Eu acho que isso aí, se as meninas quiserem falar um pouco do livro. Bacana. Obrigado, Fabrício. E só lembrando, então, né, que o REMAD, o acervo dele, ele é formado
tanto por sugestão dos próprios usuários, né, quanto pelos participantes do projeto, bolsistas ou voluntários, né. Então, algumas pastas ainda não foram criadas, né, não foram criados pastas para todos os temas que comumente a gente trabalha na educação básica, e algumas foram criadas com um número muito baixo de material, né, mas no geral a gente não deixa nenhuma pasta com menos de 5 materiais, né, que é justamente para dar uma possibilidade de escolha, né, para os usuários, né. E é um trabalho que está em constante, está sendo feito constantemente, né, ou seja, ele não para nunca, né. Mas então é isso. Obrigado, viu, Fabrício, pela apresentação. Eu queria que as meninas então falassem sobre a experiência delas na produção dos contos infantis, né, que tanto ano passado quanto esse ano tem sido as frentes de ações do projeto, né. Fiquem à vontade, viu, meninas? Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Lívia, eu estou no 6º período de letras e o Fabrício me convidou para o projeto, né, da escrita dos contos com o Sabé, e a gente participou, foram vários autores, trabalhamos dividindo, né, porque a gente trabalhou a narrativa infantil, e a Luana também vai falar um pouquinho. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luana. Eu também sou discente do 6º período do curso de letras e eu também entrei no projeto ano passado, a convite do Fabrício também, ele conversou comigo e com a Ana. Inicialmente, eu achei muito interessante quando ele disse que se tratava de uma produção literária voltada para o público infantil, porque achei que poderia contribuir com a minha formação, né, no curso de letras, porque acho que é um assunto que a gente não tem muito contato no nosso curso, a literatura infantil. Então, inicialmente, eu quis participar por causa disso, mas eu também acho muito interessante essa interdisciplinariedade que acabou acontecendo comigo e com a Ana, porque é um desafio e a gente passou a ter contato com coisas da história, com materiais da história que a gente não teria contato se a gente não tivesse entrado no projeto. E acredito que isso também é muito importante. Quer que eu compartilhe aqui a tela? Uhum. A gente vai compartilhar a tela com o PDF do nosso livro, que a gente apelidou de livrinho, porque trata do público infantil. Mas para a gente mostrar os autores, como que é mesmo. Aí. O livrinho chama Como Tudo Começou, porque a gente vai tratar sobre várias narrativas, né? Sobre várias perspectivas. As ilustrações foram feitas por mim e pela Luana, e os autores estão citados aqui, ó. Anderson, Ana Lívia, Augusto, Fabrício, Guilherme, Luana, Luiz, Antônio e Maria Emília. A ideia inicial, na verdade, a gente teve vários temas, né? Mas a gente resolveu começar com esse justamente por ser a origem. Então, a gente tratou a origem da vida sob diversas narrativas. Pode passar. O livro foi publicado pela editora da Unifal, e essa parte foi, eu acho que, uma das partes que a gente teve um pouco mais de dificuldade, né, na hora de publicar, um pouco por conta da falta de estrutura financeira do grupo, né, porque seria algo pago, e a gente conseguiu a publicação do livro pela universidade de forma gratuita. Acho que pode passar só para dar uma olhada, né? O livro foi inteiro ilustrado, justamente por se tratar de um público infantil. A gente acreditou que seria melhor se o texto fosse simplificado e fosse mais ilustrado. E isso eu acredito que seja muito interessante justamente pelo fato de trazer a universidade um pouco para fora do ambiente acadêmico. Como a Luana disse, a gente não teria muito esse contato, né, com a escrita mesmo do material didático, principalmente para o público infantil. E isso é muito interessante porque a gente viu durante esse processo que realmente não existia muito material que tratasse, né, principalmente desse tipo de temática,
e que fosse voltado para o público infantil. Tanto é que a gente recebeu o convite pela professora Carla Helena, da Pedagogia, para que a gente falasse um pouco mais sobre o tema com alguns alunos do curso, citando, né, por que esse tema era importante, relacionado à intolerância religiosa, que é um tema também muito voltado para a atualidade. E acredito que seja isso. Quer falar um pouquinho, Luana? Eu parei a apresentação, né? Eu apresentei para a gente mostrar um pouquinho como que foi o livro, como que ficaram as ilustrações, mas basicamente a gente criou 2 personagens, né? Que os 2 personagens principais no livro, que são a Maria Firmina, que é uma criança, e o avô dela, que se chama Joaquim. Aí, a partir desses 2 personagens, a gente decidiu iniciar com as temáticas, né? No primeiro livro, como a Ana já disse, foram sobre diversas narrativas sobre a origem da vida, e eu acredito que foi muito produtivo essa conversa que a gente teve, a convite da professora Carla, com a pedagogia, mostrou que o nosso livrinho estava sendo bem recebido. Elas falaram que, e eu acho que é realmente um fato, de que esse tema não é muito discutido, as pessoas têm um tabu em cima dele, então eu acredito que a gente ter produzido esse livrinho com um compilado de narrativas diferentes sobre a origem da vida pode contribuir muito futuramente dentro das escolas, também fora, para apresentar essas narrativas e criar uma visão nova na cabecinha das crianças, né? Eu acho que é importante passar esse tema para as crianças enquanto elas ainda são pequenas, porque aí elas podem crescer sem ter intolerância, sem ter preconceito e conhecendo outras narrativas. Sobre esse livrinho, né, do ano passado, eu acho que é isso, que ele foi bem recebido, que a gente conseguiu produzir em conjunto, a gente se dividiu em grupos, né, procurou vários textos acadêmicos que tratassem sobre isso. No final do livrinho tem todas as referências, cada aluno ficou com uma parte, a gente juntou, depois o Saber fez a revisão, eu e a Ana fizemos as ilustrações, e por causa dos problemas, né, que a gente teve com a publicação, o Saber acabou editando o livrinho de forma caseira, mas eu acho que o resultado ficou muito bom e, pelo jeito, parece que as outras pessoas que viram também gostaram. Depois, esse ano, eu não lembro se foi agosto, acho que foi agosto que a gente começou, a gente juntou de novo, né? Tem novos participantes e a gente começou a trabalhar, a gente foi buscar um outro tema para a gente conseguir produzir um novo conto. Aí a gente discutiu, a gente tem decidido de forma coletiva, né, como que a gente vai escolher o tema a ser tratado no livrinho. Aí esse ano, a gente pode falar, Cedé, o tema? Pode, né? Pode sim. A gente decidiu fazer o livrinho se trata da história do Brasil antes da chegada dos europeus. E aí a gente decidiu em conjunto, né? Eu achei muito legal que esse ano o Saber teve a iniciativa de chamar outros professores para conversar com a gente sobre o assunto. Então, a gente teve algumas reuniões de palestra com outros professores, a gente teve uma conversa com o Ferrarese, que é professor do Instituto de Letras, e aí a gente conversou, escutou o que eles tinham a dizer, depois procuramos textos com referência. A gente dividiu, né? Esse ano foi em duplas. Aí cada dupla ficou com uma parte dos temas que a gente tinha selecionado. A gente fez fichamento, depois fizemos reunião para compartilhar esses fichamentos, para compartilhar o conhecimento que a gente tinha encontrado. E a partir desses fichamentos e a partir dessas reuniões, a gente começou a produção desse novo conto. Acho que é importante falar também que a gente decidiu continuar com as mesmas personagens, mas como que eu falo? A gente moveu elas para outro núcleo que foi dentro de sociedades indígenas, para que a história fosse contada a partir dos personagens indígenas, contadas tanto para Maria Firmina quanto para o avô dela. Aí a gente começou a produzir o conto, cada um fez a sua parte, e esse ano a gente não conseguiu terminar. Eu acho que esse ano a gente teve um pouco
menos de tempo, foi um pouco mais corrido que o ano passado, mas a cada dupla já fez a sua parte, aí agora a gente falta fazer a revisão, arrumar as coisas que precisam ser arrumadas, a gente precisa fazer as ilustrações, e acho que a gente vai terminar ano que vem. Eu acho que é isso. Sobre os livrinhos, sobre como a gente faz. Já falei, né? A parte interessante também é que a gente conseguiu produzir um material gratuito, né? Pela universidade. E é um material que é de difícil acesso, geralmente pela temática mesmo, né? Pela produção temática. E a gente conseguiu produzir ele de forma gratuita, no e-book. E eu acho isso bem legal, porque como a pedagogia, o curso de pedagogia já está estudando ele na universidade, né? Ele tem muito mais chances de ir para fora dela, para o ensino básico. Exatamente. O livrinho ele foi adotado, é um projeto das professoras da pedagogia que trabalham a literatura em sala de aula também, né? E aí elas têm algumas escolas parceiras, né? E o livrinho está adotado lá esse ano para a atividade deles, o que nos deixou muito felizes, né? Eu queria que a Maria Emily falasse um pouquinho da experiência, da pesquisa, de como que foi esse trabalho de procura de material, né, que dá o subsídio, né, para a produção desse conto, né, porque pensando aí na dificuldade, principalmente que nós historiadores temos, né, eu acho que as meninas da Letras têm mais liberdade para pensar diferentes formas de expressão, né, mas no campo da história a gente está muito, muito preso ainda aos formatos tradicionais de comunicação do conhecimento histórico, que são essas ferramentas voltadas para a academia, né? O artigo acadêmico, né? O trabalho monográfico, né? E seria muito legal, então, se a Maria Emília ela falasse um pouquinho, né, desse trânsito, né, do historiador com essas linguagens aí que são um pouco usuais no nosso campo, né? Fica à vontade, Maria Emília. Então, justamente nosso trabalho para dar vida ao nosso livrinho foi isso, né? Trazer as pesquisas, trazer o nosso conhecimento que vem da universidade e adaptar para a linguagem lúdica, para os contos, para essas narrativas. Então, foi um processo, né, que a gente fez, por exemplo, com o livrinho, como tudo começou, teve diversas reuniões que a gente fez primeiro para discutir primeiro quais seriam as referências que a gente iria utilizar, o que a gente estava buscando, né, quais os sites que a gente encontrou, livros, teve um processo também, por exemplo, do livrinho que a gente começou a escrever agora, que é antes de 1500, sobre as sociedades indígenas, então foi um processo um pouquinho mais complicado, porque é um meio que ainda a gente não encontra muito conteúdo, né, justamente para as escolas. Então, foi um processo um pouquinho mais complicado, mas foi também muito produtivo ao fazer esse tipo de pesquisa e, então, adaptar para a literatura, para o conto infantil, porque é justamente como no meu caso, eu sou muito apaixonada por literatura, por escrita, então quando eu entrei na história, eu ainda não tinha feito essa ligação, né, que eu poderia fazer, né, de tornar o conhecimento, o processo, tudo, a escrita acadêmica, e então como trazer para o público, né, que tornar a história pública. Então, esse meio que veio com as novas mídias, o conto infantil, nossa, foi genial. Essa forma que a gente encontrou de trazer questões muito importantes que devem ser discutidas nas escolas, como intolerância religiosa, como respeito, como dizer também que, poxa, existe o Brasil, né, não começou em 1500, não foi descoberto, tinha gente antes, espera lá. Então, trazer tudo isso de uma forma lúdica para as crianças, né, trazer história pública. Então, foi um processo muito prazeroso e que abre muitas possibilidades. O Saber falou como começou no PIBID, né, eu também lembrei que eu comecei a utilizar um pouquinho
dessa forma mais lúdica. Quando eu fiz PIBID, eu comecei a adaptar algumas aulas que eu com a Kate, que foi a minha dupla, a gente pôde ministrar, e eu sempre procurei trazer um pouco do teatro e poemas para as aulas, e eu percebi como isso estava sendo muito positivo para os alunos. A gente deu aula para alunos de sexto ano, então agora essa produção do Conto Infantil tem inúmeros temas que a gente está muito empolgado para começar a trabalhar. Então, é isso. É algo muito, é uma oportunidade muito importante, né, para a gente trazer a história pública e um meio para chegar nas crianças também e no público geral. Obrigado, Maria Emília. Isso é o que é bacana, né? Porque vocês devem lembrar daquela nossa conversa com as professoras da pedagogia, né? Como elas disseram que o texto agrada os adultos também, né? Não só as crianças, né? E o que nos deixou super felizes também, né? Eu vi que a Bárbara está por aqui, ela é tímida, não gosta de falar, mas se quiser falar, viu, Bárbara? Falar um pouco da sua experiência, pensando, entre outras coisas, aí nessa experiência de interdisciplinar, né, que para nós é tão importante, né, dada a natureza do nosso trabalho, né, entre outras coisas, pelo princípio da própria extensão, né, e também pensando na natureza das nossas atividades, né, o quanto que é importante que vocês estejam no projeto, né. E então tá ótimo. Aqui a Bárbara tímida, falando que já está contemplada aí pelas meninas, né, pela Ana e pela Luana. Então tá bom. Meninas, vocês têm mais alguma coisa para falar dos livrinhos? Acho que é isso, né, Saber? Deu Tá para resumir? ótimo. Sim, não, muito bem, aliás. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Por nada. Bem, gente, então essas são as ações do nosso projeto, né? Em 2020 a gente conseguiu executar aproveitando melhor o tempo, talvez, né? Mas esse ano a gente encontrou um pouco mais de dificuldade, entre outras coisas por conta da própria dinâmica, né, que a gente pensou, né, nessa colaboração com diversos professores, porque na primeira experiência a gente pediu só o parecer, né, de 3 professores, né, depois do livro pronto. Aí a partir dos pareceres é que a gente foi fazer alguns ajustes no material. E aí esse ano então a gente pensou em otimizar já esse trabalho, trazendo esses professores para conversa antes, né? Alguns que não puderam participar das nossas reuniões, eles deram algumas sugestões, né, que foram muito importantes para o desenvolvimento do trabalho. E aí esse ano nós contamos com a colaboração de alguns professores que puderam participar dos nossos encontros, né? O professor Mário, o professor Walter, o professor Celso Ferrarese, né, que trabalhou 20 anos, né, com educação indígena no Amazonas, né, então a experiência dele é extremamente rica, né, para a gente pensar a temática do livrinho que está sendo produzido, e a partir dali, então, a gente começou o trabalho já, e aí eu acho que o grupo percebeu que essa nova dinâmica tornou o trabalho mais apurado, né, em termos de pesquisa, né, o que também não é que atrasou, né, não nos permitiu fechar o ano com o material já pronto para uma avaliação ad hoc, né, mas certamente o ano que vem o trabalho ainda está continuando, né, ou seja, o projeto foi encerrado no dia 30 de novembro, mas as meninas estão trabalhando aí, né, e certamente teremos para o ano que vem um material já bem trabalhado para uma avaliação, e depois a gente vai para a parte de editoração, né, que é um trabalho que também a gente tem feito por conta, por falta de recurso, né, a universidade não dispõe de verba para esse tipo de atividade, né, então a gente usa o Word velho de guerra, né, e os tutoriais do YouTube para poder fazer uma editoração que seja minimamente agradável, né, para os nossos leitores. Então, acho que a gente está conseguindo lidar também com essas dificuldades todas aí, né. E eu só tenho, mais uma vez, agradecimento, né, a vocês que fazem parte desse projeto. Eu
tenho um orgulho enorme desse time, de alunos extremamente competentes, dedicados, assim, que é o que tem feito o projeto ganhar corpo, tomar vida, porque vocês estão fazendo um trabalho muito, muito bonito, tá? Eu só tenho agradecimento. E agradeço a participação do público, né? Sempre é importante para a gente, né? A colaboração dos colegas do curso, tudo isso tem feito o projeto se consolidar cada dia mais, mesmo, entre outras coisas, porque eu já falei, né? Não é meu tema de pesquisa, né? Eu tô me aventurando, né? Tô conhecendo um novo campo de pesquisa, tanto que já estou me aventurando também a fazer pesquisa nessa área, né? Eu já elaborei esse ano um projeto de pesquisa para articular as atividades dos novas mídias com fazendo um projeto que a universidade chama de projeto PAI, se chama projeto guarda-chuva, um macro projeto, que é um projeto que vai abrigar projetos de pesquisa de alunos de graduação e pós-graduação, né? Então, eu tentar articular o meu trânsito com a história moderna, a história ibérica, com as atividades do Novas Mídias, né? Então, estou trazendo também já como um campo de pesquisa, né? Estou começando a me aventurar, né? Achar que pode ser aí um campo a ser explorado por mim, né? Enfim. Mas então é isso. Então o espaço está aberto agora para troca de ideia, para sugestões, críticas, reclamações, né? O espaço está aberto. Eu sempre brinco, né? Se alguém quiser declamar um poema, fazer uma declaração de amor também, fiquem à vontade. O espaço está aberto. Gente, só um detalhe aqui, na hora que eu estava falando, o cachorro começou a latir, desconcentrei, esqueci de falar uma informação importante também, que no REMAD, esse ano, a gente focou num acervo documental, né, de imagens lá de vilas e cidades, eu acho que ele é até de posse do Mário, né, o acervo, e a gente está também completando aquelas pastas que estão com menos de 5. Ficou poucas pastas agora com menos de 5. Tem a relação toda lá, mas o foco da gente dessa vez foi esse fundo documental. Imagina, Ana, eu que agradeço. E o Fabrício, o Mário nem sabia, mas agora ele está sabendo agora de primeira mão que eu já tinha roubado o material do Mário, né? Na verdade, esse material do Mário é muito, muito, muito rico, né? É um material que ele teve acesso pelo governo do estado de São Paulo, salvo engano, né, Mário? Que é aquele material de conjunto de imagens, né? De vilas e cidades do Brasil colonial. E eu e o Mário estávamos ministrando, né, no presencial, a disciplina Tópicos de História do Brasil, e utilizávamos esse material, né? A pandemia nos interrompeu essa atividade, mas aí eu aproveitei para piratear o material dele, respeitando o limite, né? Que não chegue à reprodução total da obra, né? Para não caracterizar a divulgação da íntegra, 1/3 isso. E aí a gente teve o cuidado de fazer a matemática aqui para disponibilizar o material no REMAD. Então, estamos divulgando lá, Mário. Fica à vontade, Mário, fica à vontade. Ô, gente, bom dia para todo mundo. O Saber tá brincando, mas é um material realmente muito, muito bacana, né? Muito rico e que a gente pode utilizar em disciplinas que compartilhamos. Foi uma experiência muito bacana mesmo. Esse material, na verdade, Luiz, eu não sei como é que é hoje, mas é um material já antigo, né? E, na verdade, esse material foi a minha esposa que conseguiu quando ela atuava na escola básica. Portanto, é um material que foi feito mesmo para divulgação em escola básica, né? Para auxílio nas aulas não só de história, mas de geografia, tem um material cartográfico bacana, né? Enfim,
Eu não sei como é que é hoje, como é que está isso hoje, mas acho que está até disponível em algum lugar aí, deve estar, o acesso deve ser franqueado, né? Então, eu penso que não há problemas em piratear esse material, não, né? Que, de fato, é um material que tem que ser público mesmo, né? Tem que ser divulgado para todo mundo e as escolas têm que ter isso em mãos para usar mesmo, né? Mas, falando um pouco do projeto, eu, assim, só tenho elogios ao projeto, né? Principalmente aos resultados que vocês estão conseguindo, que a equipe agora mesmo acabou de mostrar, a publicação de livros. Ontem a gente conversou um pouquinho, né, sobre o CEDOC, vocês muito gentilmente falaram, não, bicho, que trabalho, né? Trabalho hercúleo, e a gente está vendo que vocês também estão desenvolvendo um trabalho heróico aí também, né? Porque não conta com apoio nenhum, bem dizer, financeiro. É uma equipe que está afim mesmo de trabalhar e produzir. E isso falta na universidade, né? Falta uma editora, falta apoio para esse tipo de trabalho. E então, a minha fala aqui é mais no sentido mesmo de incentivar e ajudar no que a gente puder, né? Com, com esse trabalho que tem sido maravilhoso e dado resultados aí excelentes, na verdade, né? Porque percebe-se aí pela articulação que vocês conseguiram fazer, todas as dimensões possíveis, né? É o ensino, é a pesquisa, é a extensão, né? Então é um projeto que tem tudo para avançar e continuar com sucesso aí para frente. É isso aí, gente. Bom trabalho daí para frente. Espero que o ano que vem tenhamos mais livrinhos, né? Agora eu entendi por que do livrinho. A, a colega falou, porque é voltado para o público infantil, né? Quando eu via o material que o Luiz mandou para a gente divulgando, eu falei, nossa, mas livrinho, na verdade, é um best-seller, né? Uma obra-prima, não é um livrinho. Mas agora eu entendi a ideia do livrinho. E, na verdade, são livros essenciais para o ensino e para os projetos que a gente tem aqui na universidade também. Não só no curso, né? É muito legal ver essa integração também de outras áreas, né? Letras, participando aqui junto com um projeto que está no Laboratório de História Pública atualmente. Parabéns, gente. Muito obrigado, Mário. Isso, a Ana lembrou aqui que as professoras da pedagogia também falaram isso, que a gente chama carinhosamente de livrinho, né? Elas falaram que não é livrinho, né? Mas a gente ficou muito feliz assim com o resultado, porque sinceramente a gente não tinha a expectativa de que ele tivesse uma aceitação tão boa, uma recepção tão boa, assim. E quando a gente fez a divulgação, recebemos assim muito retorno dos colegas do ICHL, dizendo, nossa, que trabalho fantástico, que trabalho bonito, de colegas que leram para os seus filhos, sobrinhos, crianças, né, das suas famílias, e falaram assim, deram esse feedback, né, de que é um material muito agradável, né? Então, assim, isso mostra que a gente conseguiu fazer um trabalho bem sucedido, né? E anima a continuar fazendo, né? E o Remad também, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Remad, porque ele vamos dizer assim, né? A parte que, de um certo modo, estrutura, né? O projeto, né? Foi ele que deu vida ao projeto e ele tem um canal, né, de comunicação, né, os usuários do site fazem contato e eu acesso quase todos os dias o e-mail do Remad e toda semana tem mensagem de usuário, tem aluno de doutorado usando o site para chegar nos acervos de documento, tem pesquisadores da área de ensino de história falando que estão utilizando o site para realizar atividades com seus alunos. Tem professores da educação básica dando esse feedback, falando que o site está ajudando muito.
Já recebi contato de editoras mandando material para a gente divulgar no site. Então, assim, você vê que ele está tomando vida, né? Tá exercendo a sua função fim, né? O que também deixa a gente muito, muito feliz. Então, é claro que eu olho para ele assim, eu falo, tem tanta coisa a melhorar, né? Tem tanta coisa a fazer ainda, né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente tem que ir fazendo aos poucos, de acordo com a disponibilidade dos recursos que a universidade nos concede também, né? Enfim, a nossa sorte é que a gente tem conseguido bolsa desde 2016, né? A gente só não conseguiu no primeiro ano, por conta também das próprias falhas ainda do projeto, né? Que o Mário ajudou a melhorar. E os colegas também, com todas as contribuições ao longo dos anos, né? Então, todo ano a gente melhora o projeto, ou faz um ajuste ou outro, e isso tem conseguido trazer o mínimo de recurso possível que é destinado integralmente à bolsa, né? E que normalmente recebe o discente que faz a manutenção do site, porque é trabalhoso mesmo, né? O Fabrício falou mais ou menos ali da dinâmica, mas é uma coisa que a gente faz toda semana, né, Fabrício? É uma coisa que a gente está o tempo todo trabalhando, né? Demanda muito tempo, é uma coisa que é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente olhando hoje para o site, ele é um resultado de trabalho de 2016 até hoje, né? E isso porque em outros anos a bolsa eu tinha só um aluno bolsista, mas 2 alunos, sempre tivemos ali 2 ou 3 alunos trabalhando o tempo todo. Então, isso é um trabalho generoso ali. Então, só tenho a agradecer. Acho que o Rafael tinha aberto a câmera, queria falar alguma coisa, Rafael? Isso, Luiz, eu queria... bom, eu já disse a você, né, sobretudo quando você mandou para nós o livro, o quanto o trabalho é incrível, né, o resultado. A gente pode dizer que o teu projeto, né, entre os projetos que compõem o Laboratório de História Pública, é um projeto que tem 2 projetos dentro dele, né? Então, a gente viu a articulação entre, né, o projeto coordenado pela Elaine e o projeto coordenado pela Lívia, o que trouxe resultados muito interessantes também para a equipe, né, que participou dos 2, mas o teu projeto realmente ele consegue ser um projeto que contém 2 dentro dele, né, e que conseguiu de uma maneira muito arguta, articular, né? Porque o material que vocês têm lá no REMAD, né, ele pode ser utilizado, né, como fundamento para a construção desses textos. E por isso eu só tenho a parabenizar, né, você. Fico feliz de ter ajudado quando eu pude um pouco, enfim, né? Talvez menos do que eu gostaria. E não por falta de convite seu, mas porque muitas vezes eu não pude. E queria dizer também que um outro aspecto que, para mim, se destaca muito do projeto e que se intensificou, né, por conta da ênfase dele desde o ano passado, é que ele é o único projeto do LHP que efetivamente tem uma equipe com discentes de outro curso, né? Então, o projeto da Elaine, por exemplo, que é o mais antigo, né, que a gente tem, ele já teve e frequentemente tem, né, pessoas interessadas de outros cursos, mas frequentemente tem porque as pessoas se interessam pelas temáticas discutidas, né? O teu projeto ele tem essa singularidade, as pessoas se interessam por participar da produção, né? E isso é muito interessante, muito importante, né? Então a gente vê, até pensando, né? Hoje à tarde a gente vai falar brevemente sobre perspectivas e desafios, né? Até pensando nesse futuro breve, né? Que não estará tão distante, muito pelo contrário, da curricularização da extensão, e como a gente já conversou, né, em reuniões, o quanto os projetos da universidade precisarão se abrir para, né, programas e projetos precisarão se abrir para discentes de todos os cursos, ou pelo menos de muitos cursos, porque senão não vai ser possível, né, as pessoas não vão conseguir cumprir essa obrigação de curricularizar a extensão, os discentes e as discentes. Você já está fazendo isso, né, no teu projeto. Então, ainda que, né, as meninas de letras que estão aqui não sejam
submetidas ainda a essa exigência, mas com certeza você já está fazendo isso. Então, mais uma vez, só tenho a parabenizar, né? Com certeza esse ano para todos nós foi mais complicado ainda do que 2020, incrivelmente, né? A gente achava que 2020 não seria superado e 2021 conseguiu, né? Veio e passou por cima de 2020, no que se refere à burocracia, né? E à operacionalização. Então, o fato de vocês não terem conseguido terminar o texto de jeito nenhum é um problema, né? Considerando que a gente teve um edital que durou, 5 meses, 6 meses, né? Então, muito pelo contrário. Só disso estar encaminhado, né, para o ano que vem já é uma grande conquista. Então, parabéns a todos e a todas. E, né, para quem está aqui, né, só acompanhando, né, o pessoal que está chegando desde o ano passado, tá aí, né, um convite de mais um projeto sensacional. É a última mesa de apresentação. Todos foram incríveis, né, mostraram resultados incríveis. E tá aí o convite, né, para se integrar a mais um projeto sensacional. Então, parabéns a todos e a todas. Muito obrigado, Rafael. O espaço está aberto aí para todos que queiram participar. Estão sempre bem-vindos e bem-vindas, tá? E eu sempre chamo a atenção, não é só aluno da graduação, também aluno de pós-graduação, egressos, né, professores da rede pública, né, todos que quiserem participar são bem-vindos, tá bom? Obrigado, viu, Rafael? Então, eu acho que é isso. Eu acho que da nossa parte está falado. Ok, então. Bom, então, como coordenador aqui da sessão do evento, eu queria agradecer mais uma vez ao Luiz e à equipe pela apresentação e, sobretudo, pelos resultados, né, do projeto, que vai continuar, e convidá-los e convidá-las para a última mesa do seminário do laboratório, que acontecerá hoje a partir das 14 horas, né? Serão apresentações breves, sobretudo dos coordenadores e coordenadoras, para a gente pensar um pouco, né, sistematizar um pouco desses desafios que nós estamos enxergando para o ano que vem, uma vez que o programa continuará, né? Esperamos que com um pouco mais de condições, ainda que nós já estejamos em dezembro e o edital não tenha sido lançado. Então, a gente já está visualizando que o cenário vai ser mais ou menos o mesmo de 2021, né? Mas, enfim, estaremos aí para continuar com o programa. Então, a todos e a todas, bom fim de manhã e até à tarde a gente se vê, e à noite na conferência do professor Juliano de Maleba, encerrando a Semana de História também. Tá bom? Valeu, Luiz. Um abraço. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado por tudo aí. Até breve.